Olá, como você está? Caminhando com Jesus, crescendo em fé. Estou aqui novamente para falar uma mensagem: orar até romper. Orar até romper. Eu quero, em Mateus capítulo 26, versículo 36 até o 46, compartilhar com você uma mensagem sobre a necessidade de nós orarmos, mas não apenas orarmos até encontrarmos os resultados pelos quais nós estamos buscando em Deus. E isso importa muitas vezes tirar um tempo, cada dia, para orarmos até rompermos. Ou às vezes iremos orar o tempo que temos, por vários dias, até que se rompa e até que algo comece a acontecer. Acredito que muito do peso da sociedade, do mundo que nós vivemos, recai sobre nós, para que não oremos, para que não busquemos a Deus. E orar até romper é uma mensagem que tem voltado a bater forte no meu coração. E eu queria dividir com você nesse momento, porque até na vida de Jesus nós vimos isso. Nos diz aqui, Mateus 26, 36, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se possível, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus estava pronto para morrer, para ir, ser preso, ir para a cruz e tomar o nosso lugar. Mas por que Jesus orou? Se a princípio parece que ele orava pelo livramento, para que não precisasse morrer na cruz, e finalmente ele concorda, ele se anima, ele aceita, e ele então não sei se poderia dizer de boa vontade, mas em concordância com a vontade do Pai, afinal ele recua na sua vontade. Ele diz, inclusive, no 42, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. É como se ele recuasse na sua vontade e aceitasse a vontade do Pai. Algo se rompeu sobre Jesus. Ele estava em paz, ele estava confiante, ele estava seguro de que era necessário. Então precisamos aprender a orar até romper, porque há coisas que Deus vai nos livrar e vai nos impedir de passar por elas. Mas há outras que Ele vai nos livrar do fardo que essas coisas nos trazem,
ao termos que passar por elas, ao termos que enfrentar certas situações em nossas vidas. Nós desconhecemos a realidade espiritual que está por trás de muitas coisas que estamos enfrentando. Nós desconhecemos a realidade, a verdadeira realidade espiritual que está por trás de muitas coisas das quais nós estamos enfrentando. Tem dias que orar apenas não basta, não é suficiente. É necessário orar com perseverança e determinação até que haja um rompimento. Mas muitas vezes não entendemos isso. Às vezes oramos e achamos, bom, agora Deus é obrigado a fazer aquilo pelo qual eu espero que Ele faça. E não entendemos que existem batalhas que precisamos travar em oração para alcançarmos o sucesso, o resultado e a conquista de algumas coisas. Foi isto que o próprio Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, Ele teve que enfrentar no Getsêmani, nesse jardim tão precioso, nesse jardim tão lindo, mas foi para Jesus um palco de agonia nesse dia, nesta noite ou nesse momento em que Ele está ali travando uma batalha. Não era uma batalha somente com as trevas, não era uma batalha somente com a cruz, mas era uma batalha com a sua alma. E muitas vezes o que pesa sobre nós é o peso da nossa vontade, é o peso dos nossos conflitos, que precisamos orar até que haja um rompimento ou em nós, ou sobre aquilo que estamos orando. Mesmo para entrarmos na presença de Deus, precisamos muitas vezes orar com ousadia, com perseverança. Nós podemos ver isso no livro de Hebreus. Hebreus 10, 19, tem um texto bem citado, conhecido, eu mesmo muitas vezes o citei, ou usei, e muitas vezes tem sido para mim inspiração para orar. Que diz em Hebreus 10, 19, portanto, meus amados irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Repetindo o versículo 19, que eu acho o versículo-chave, portanto, meus amados irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, na verdade, pelo sangue de Jesus. Esse santuário é onde Deus está, é a presença dele, é um lugar espiritual, que quando oramos nós alcançamos, nós almejamos encontrar este lugar. Algumas vezes quando a gente ora, a gente não almeja encontrar esse lugar. A gente almeja obter uma resposta de Deus, uma resposta natural, no mundo natural onde vivemos. Essa resposta pode ser, muitas vezes, uma resposta em dinheiro, uma resposta em um milagre, uma cura, uma resposta em um familiar, uma resposta em um resultado que nós esperamos, uma resposta que alguém possa nos trazer. Mas muitas vezes a resposta deveria ser a presença de Deus, estar com Deus, ou orarmos até romper, para que diante de Deus nós possamos receber luz, direção e entendimento sobre muitas coisas na vida. Amados, se até para entrar na presença de Deus nós precisamos ter ousadia e usar esta ousadia, essa determinação, não podemos ficar travados em nós mesmos, parados, preocupados, ansiosos, tristes. Precisaremos nos determinar com ousadia para entrar no Santo dos Santos ou no santuário de Deus. Aonde Deus está? Num lugar de intimidade, num lugar de oração, num lugar de aquietar o nosso coração. Mas Jesus não podia aquietar o coração dele quando vemos essa passagem que ele viveu no Getsêmani. Ele foi a este jardim com Pedro, Tiago e João. Diz no início deste capítulo 26 de Mateus, no versículo 36, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani
e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então, na verdade, ele levou todos os discípulos, deixou 9 deles em um lugar no Getsemane, no jardim do Getsemane, e levou com ele Pedro e João, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. Enquanto ele caminhava para um outro lugar de oração, aonde ele desejava certamente derramar o seu coração e a sua alma em oração, ele levou consigo esses 3 homens. Será que ele não estava querendo ensinar algo para Pedro, Tiago e João? Será que muitas vezes quando nós oramos e as coisas não rompem, Deus não está querendo nos ensinar algo? Que queria ensinar para Pedro, Tiago e João naquele dia? Por que ele leva esses 3 separados dos demais, dos outros 9? E ele ainda compartilha o que está na alma dele. Ele compartilha o que ele estava vivendo, sofrendo naquele momento. Será que eles estavam preparados para lidar com isso? É a mesma pergunta que podemos fazer muitas vezes. Será que estamos preparados para passarmos por coisas que estamos passando, termos que orar em certas situações que não temos ânimo, força de orar? Será que Deus não sabe que nós não estamos prontos? Não estamos preparados? Por que Deus não alivia? Mas se Ele não aliviou nem com Jesus, o seu próprio Filho? Será que não são realidades que nós precisamos aprender a encarar? E saber que não é uma questão de Deus aliviar, mas é uma questão de nós nos posicionarmos em Deus, orarmos em Deus, determinados, com ousadia, para alcançarmos os resultados que nós precisamos alcançar. Talvez é isso que Deus está esperando de nós. Ele nos confiou essa responsabilidade de fazermos uso da fé, da autoridade, do nome de Jesus, para orarmos com determinação, para buscarmos resultados e mudanças. Jesus declara aqui no 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus talvez esperava uma parceria de oração. Talvez muitas vezes eu acho que ele imagina que nós estejamos prontos, que ele pode dividir ainda hoje, através do Espírito Santo, certas responsabilidades de oração. O peso de uma família que nós precisamos estar orando, e às vezes essa família é a nossa própria família, é nossa própria esposa, filhos, é um familiar que está passando por um momento difícil, nosso pai, nossa mãe. Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, mas muitas vezes Deus coloca o peso da responsabilidade de orarmos por pessoas, por aquilo que elas estão passando. Às vezes nós olhamos o que as pessoas estão passando e achamos que é um problema delas. Graças a Deus, quando eu estava passando por algo, Deus me ouviu. Eu orei, eu clamei e Deus trouxe resultado, trouxe um milagre. Mas às vezes Deus está nos chamando para nós assumirmos a responsabilidade que está no coração dele por algumas pessoas. Então Jesus dividiu aqui com eles o peso da sua alma. O quanto ele estava triste, aqui diz, a minha alma está profundamente triste. Então era uma tristeza profunda em Jesus. E isso trazia uma sensação de morte para ele. Quantas vezes nós sentimos o peso da morte? Uma angústia, uma aflição, um medo. E deveríamos ir orar. Deveríamos nos colocar em oração e orarmos até romper isso. Diz aqui no 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Há momentos que mesmo pessoas que estão do nosso lado não irão entender o que estamos sentindo. Existem realidades que você está passando, que não é alheio a outras pessoas, não é alheio à esposa, ou ao marido, ou aos filhos, não é alheio a alguém que você gostaria que abraçasse um peso de oração contigo. Mas talvez essas pessoas estão vendo essa realidade, mas não estão sofrendo, sentindo, ou enfrentando da mesma maneira que você essa realidade. Da mesma maneira que eu estou enfrentando essa realidade. Mas ainda assim é uma responsabilidade nossa, ou minha, ou sua, de nos adiantarmos diante de Deus em oração, como Jesus fez. No 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então há momentos que o peso é tão grande que a gente precisa se prostrar diante de Deus.
Ele não diz aqui que ele se prostrou diante do problema, do peso que ele estava, mas prostrou-se diante do seu Pai, em oração, derramando, como diz Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então devemos aprender aqui com Jesus. Talvez Pedro aprendeu com Jesus. E há momentos que temos que prostrar-nos e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E aí ele fala com o Pai. É muito importante nós falarmos com Deus, nós abrirmos o nosso coração, nós deixar a nossa alma falar, nós termos uma oração dinâmica, transparente, fervorosa, sincera, simples, diante de Deus. Deus é uma pessoa, Deus é um Pai, Deus é o nosso Pai. Mas Ele ouve, Ele sente, Ele pode nos tocar. Ele pode estender a mão dele e nos tocar. Ele pode muito bem entender como você está se sentindo, o que você sente, o quanto isso te pesa, isso te bloqueia, te faz desanimar. Então Jesus orou, falou com o Pai, falou da sua alma, falou do seu coração, falou o que estava sentindo. Ele disse: se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E no 40 diz: e voltando-se para os discípulos, achou-os como? Achou-os dormindo. E disse a Pedro. Por que ele diz a Pedro? Por que ele se direciona a Pedro e não a Pedro, Tiago e João? Ele já estava treinando Pedro. Era algo que ele esperava que Pedro entendesse. Talvez ele está esperando que eu e você entendamos coisas que outros ainda não estão prontos para entender. Orar até romper. Talvez Deus está te chamando para você entender sobre isso. Sobre aprender a orar até romper. Talvez Deus espera que você comece a romper com algumas coisas, em oração por algumas coisas na sua vida, na sua família, em relação ao seu trabalho, em relação ao país, em relação ao que nós estamos vivendo nesses dias. Talvez hajam coisas te sufocando. Não aceite isso. Não devemos mais aceitar que algumas coisas nos abatam a nossa alma, entristeçam o nosso coração. É hora de romper sobre isso. Há coisas que nos incomodam na vida das outras pessoas. Isso tira a paz, isso te rouba, você gostaria de mudá-las. Mas talvez é o momento de você orar até romper sobre isso. E quando romper, Deus vai tocá-las. Deus vai fazer algo. Ou pelo menos em você. E isso não vai te incomodar mais. Então está na hora de nós entender algumas coisas. Então, voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Talvez se fosse nos dias de hoje, acharia eles assistindo televisão. Eles no celular, no WhatsApp, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Acharia eles falando com outras pessoas sobre o que estão sentindo. Mas ali achou eles dormindo. Esse sono, ele não começa no nosso corpo físico. Ele começa na alma, começa no espírito. Quando nós começamos a adormecer para algumas coisas. Ou seja, deixar de se preocupar com algumas coisas. Ou fingir que isso não nos preocupa. Ou fingir que isso não está roubando a paz, a alegria e a determinação do nosso coração. Talvez está na hora de nós assumir uma responsabilidade que não estamos querendo assumir diante de Deus. Por nós, pela igreja, pelas famílias, pelas pessoas, por nossa própria família, por nossa própria realidade. Talvez é hora de pararmos de culpar as pessoas e assumirmos o peso e orarmos até romper. Diz o 42. Aliás, preciso ainda fazer menção que antes, no 40 ainda, Jesus diz o seguinte, quando se voltou para eles. Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Quanto tempo nós oramos e vigiamos com Jesus em oração cada dia, no dia a dia de nossas vidas? Às vezes oramos o que temos disponível, mas tem dias que Deus vai querer que você tire o tempo de outras coisas e dedique mais à oração.
Talvez é um tempo que Deus está nos chamando para dedicar mais tempo em oração e menos tempo com algumas coisas que antes eram importantes para nós. Quantas vezes nós ficamos, nós homens, diante da televisão olhando um jogo de futebol? E hoje não temos nem futebol, a não ser que passamos a olhar alguns canais que passam jogos passados, que já passaram. Mas quanto tempo nós determinamos para ficar 1 hora ou 2 horas? Às vezes eram jogos importantes que tinha prorrogação, tinha pênaltis e ficamos até o final ali tensos, né? Esperando a vitória do nosso time. Será que o Senhor já não está querendo nos promover a uma fase acima, a um nível de maturidade além daquilo que temos vivido? Estamos dispostos a gastar 1 hora, 2 horas em oração, em algumas situações em nossas vidas, para obter um resultado, um milagre, por nós, por outras pessoas? Então ele diz, nem 1 hora vocês puderam vigiar, porque naquele momento talvez requeria 1 hora em oração. Há momentos que precisam um tempo determinado de oração. Não é o tempo que queremos, mas é o tempo que necessita. E em nosso espírito, o Espírito Santo vai nos orientar. Vai nos dizer que não se rompeu. É preciso dedicar mais tempo para rompermos por algumas coisas. Então diz no 41, vigiem e orem. Esse é um tempo de vigiarmos e orar. Muitas coisas estão pesando sobre nós. Nós não estamos percebendo que o tempo que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus, a crise que o país está passando, está nos afetando. Nós não estamos percebendo, nós não estamos entendendo o quanto isso está nos afetando. Nós precisamos acordar para essa realidade. Nós precisamos de um despertamento espiritual, amados. Nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo a nos colocar diante de Deus e a orarmos até romper o que está pesando sobre a nossa alma, o que está pesando sobre o nosso coração. É um tempo do fogo de Deus voltar a queimar em nossos corações. É um tempo de nós orarmos até romper e o fogo de Deus voltar a queimar em nossa alma, em nossa mente, em nosso coração, em nosso lar. Não dá para aceitar mais as coisas como estão acontecendo. Está se esfriando as coisas na tua casa. Está esfriando as coisas no teu lar, no teu casamento, na vida de um filho, de outro. Não é hora de nós adormecer, de nós cochilarmos. E eu lembro de não gosto desse Provérbios, mas de um antigo Provérbios, há muito tempo dizia, até se eu não me engano tinha uma música que dizia isso, se cochilar, o cachimbo cai. Talvez muitas coisas estão caindo, está diminuindo o nível, está diminuindo o ritmo de muitas coisas, porque estamos cochilando, não estamos entendendo o tempo que estamos vivendo. É um tempo em que o Senhor nos chamou, não para o Getsemane, mas para o nosso lugar de oração, para a presença de Deus. Ali há um lugar reservado para você e para mim, para nós. Então diz aqui que quando Jesus disse vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está um segredo. Temos muitas vezes nos apoiado na carne e não no espírito. O espírito está pronto. Se nós assumir a nossa postura espiritual, o Espírito Santo vem e nos unge e nos enche da sua graça. E nós sabemos o que fazer, sabemos como orar. Nós saberemos que devemos orar para algumas coisas até romper, mas a carne não. Se tu se apoiar na carne, você vai ter vontade de ficar assistindo televisão. Você vai ter vontade de continuar no celular, por mais que tu já tenha dedicado tanto tempo. Quanto tempo você tem gasto no celular? Quanto tempo você tem gasto em jogos nos últimos tempos? Quanto desse tempo Deus queria que você tivesse consagrado a Ele em oração? Por sua vida, pelo seu coração, pela sua alma que está clamando, está gemendo, que está triste, que está lidando com muitas coisas, fazendo piada de muitas coisas. Mas muitas coisas são sérias. E chegou o tempo de nós crescermos em entendimento, em revelação, em poder, em fé, em graça. Então diz, retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo, o que Jesus dizia? O que eu e você precisamos dizer diante de Deus que não temos dito?
Temos dito a pessoas o que deveríamos dizer a Deus. Meu Pai, Jesus não está aqui deixando de reconhecer quem Deus é. Precisamos reconhecer quem Deus é. Ele não é só o Pai de Jesus. Ele é o nosso Pai. Então diz aqui, meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Não é possível nós fechar os olhos e pensar que o coronavírus não existe, que o Brasil não está em crise. Tem coisas que Deus não nos livra de passar. Mas nós não podemos mais fazer como meninos mimados, que ficamos chateados pelo que estamos passando e não oramos, não buscamos a Deus, deixamos de vê-lo como nosso Pai, como nosso Senhor. Jesus estava ali tratando de assuntos sérios diante de Deus. Precisamos tratar de assuntos sérios diante do nosso Pai. A nossa vida é séria. O nosso casamento é sério. A nossa condição de sustentar a nossa família é sério. E Deus quer que você assuma isso. Você coloque o seu manto de oração. Coloque sobre você o seu manto de oração e se coloque diante de Deus. É a sua responsabilidade de oração. Não devemos sair e tentar na nossa força resolver coisas que nós já deveríamos ter entendido que não resolvemos só na nossa força. Precisamos usar a nossa força. Precisamos usar a nossa inteligência. Mas nós já deveríamos ter descoberto que só com a força e a inteligência não poderemos resolver, porque outros não estão resolvendo. E alguns são mais inteligentes, são mais fortes do que nós. Então aqui diz, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aqui está Jesus revelando a vontade dele. A vontade dele é se render diante do Pai. É se curvar diante de Deus, o seu Pai. Aceitar a vontade dele, que é soberana. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Como está a sua visão? Como está a visão do seu coração? Não está pesada? Não está embaçada? Como está a nossa visão? Então achou-os dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Aqui a perseverança de Jesus. Por uma, por duas, por 3 vezes. Se fosse necessário 4, mas ele orou até romper, orou até o fim. Por quanto tempo precisamos orar por algumas coisas até que haja um rompimento? Quando se romper, você vai sentir uma alegria no teu coração, que vem de Deus, uma paz na tua alma. Você vai sentir a atmosfera da tua casa romper, a atmosfera sobre alguns problemas romper. Você vai sentir uma outra atmosfera. Então diz aqui, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Não há nada de errado de dormir e descansar. Mas tem hora que não resolve dormir, nem descansar. É hora de assumir uma responsabilidade. Assumir sobre os nossos ombros o manto de oração, de autoridade, porque se orarmos, Deus vai ouvir a nossa oração. Então nós somos pessoas que fomos comissionados por Deus com a responsabilidade de mudar coisas, de mudar tempos, mudar épocas. Nós não somos pessoas quaisquer. Nós precisamos entender e assumir essa condição de quem nós somos e não fugir dessa responsabilidade. Jesus não fugiu da responsabilidade dele, por isso nós estamos aqui hoje. Porque ele assumiu a responsabilidade sobre nós, que ele precisava assumir. E ele orou, e ele lutou, e ele foi até a morte, assumiu, por causa disto, uma responsabilidade de morrer na cruz. Então diz aqui, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Por que ele se deixou entregar? Porque ele sabia que essa era a sua missão. Era assumir o nosso lugar, era ser preso em nosso lugar. Era ser condenado pelos nossos pecados. Era morrer pelos nossos pecados. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Chegou a hora de nós nos levantar e ir adiante, porque Deus tem preparado um tempo para cada um de nós. Tem preparado um tempo para você.
E esse tempo não é de fracassar, não é de desanimar, não é de deixar as coisas nos abaterem, porque nós não somos pessoas quaisquer. Nós somos chamados de Deus, nós somos ungidos por Deus. Deus te chamou para você assumir essa responsabilidade nesse tempo. Em Lucas 18, versículo 1 a 8, conta-se uma parábola que Jesus diz: o dever de orar sempre, jamais esmorecer. Então ele fala de uma viúva que, tendo uma causa, chega diante de um juiz que não temia a Deus nem a homem. Era o juiz iníquo. E ela veio e insistiu por dias para ele julgar a causa dela. Mas ele dizia, ele de tanto se incomodar com aquela viúva, ele disse: me tragam a causa desta velha, antes que eu me chateie demais com ela. E julgou a causa dela. Então Jesus diz: quanto mais o vosso Pai, ouçam o que diz esse juiz, quanto mais o vosso Pai não fará justiça a vocês que clamam de dia e de noite. Então precisamos orar, às vezes durante o dia, às vezes durante a noite, às vezes dia e noite, até que se rompa algumas coisas. Mas quando se romper, nós comeremos do fruto daquilo que Deus estará fazendo em nossas vidas. Queridos, a oração não tem a ver com o nosso pecado, não tem a ver com o pecado. Jesus já resolveu o pecado na cruz. A oração tem a ver com o novo homem que nós somos hoje, com o homem que nós somos em Deus. E tem a ver com aquilo que Deus está para fazer nas nossas vidas. O homem que nós somos hoje precisa orar. Precisa se levantar em oração. Precisa prevalecer em oração. Precisa crescer em oração. Mas a nossa afirmação em oração, ela vai trazer nossa afirmação perante Deus. E também a nossa promoção perante os homens. Quanto mais nós oramos, mais nós somos afirmados diante de Deus, pelo homem que nós somos hoje. É um homem que não resolve as coisas pela sua força, mas pelo quanto se relaciona com Deus, o quanto busca e se afirma em Deus, e Deus o promove diante dos homens. Por isso é necessário nós entendermos que Deus nos chamou para prevalecer em Jesus e para que Jesus prevaleça em nós. Talvez esse é um tempo em que nós precisamos apresentar-nos diante de Deus. E até mesmo para entrar na sua presença, ter ousadia. Porque sem ousadia nós não conseguiremos entrar no Santo dos Santos, aonde Deus está. Aonde a sua presença nos espera. Para nos ungir, para nos fortalecer, para abrir o nosso entendimento. Muitas vezes os problemas que estamos passando pesam sobre nós. E trazem um sono espiritual. Trazem um desânimo. Mas é hora de nós nos levantarmos, tomar a nossa espada, apresentar-nos diante de Deus, orarmos até romper por algumas coisas. Vai haver muito rompimento de Deus na tua vida. É um tempo de rompimento de Deus na tua vida. Não é um tempo de desanimar. Se Deus quer que você ore, é porque Ele quer romper. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus diz a Jeremias: Jeremias, clamas a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu ainda não sabes. Então, Ele está falando conosco nesses dias, como falou com Jeremias. Jeremias era um homem de oração, mas Deus está dizendo ali: clamas a mim. Então ele deveria orar, clamar, é orar com persistência, com todo o coração e todo o entendimento e toda a nossa alma. É um tempo de orarmos, porque Deus está para romper algumas coisas na tua vida. Está para romper algumas coisas na tua casa. Está para romper algumas coisas na vida de nossos familiares. Deus está para romper coisas no mundo espiritual sobre nós que nós não entendemos. Mas é um tempo de rompimento na tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Ele te fortaleça, que Ele te torne um homem forte, uma mulher fortalecida no seu poder, um jovem determinado a orar. Talvez uma criança que está me ouvindo, mas Jesus está tocando o teu coração, está tocando o teu coraçãozinho para você orar. Você tem sentido desejo de orar, mas é um tempo de Deus romper, e Ele vai usar a oração das crianças muitas vezes, para romper sobre os pais, a oração dos pais para romper sobre os filhos, a oração da esposa para romper sobre o marido. A oração do homem para romper sobre a mulher, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira.
para romper e abrir-se uma porta de emprego, mesmo no tempo que nós estamos vivendo. Para Deus, nada é impossível. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mas aí tem uma outra declaração. Tudo é possível para aquele que crê. E eu quero deixar essa palavra. É um tempo de rompimento na tua vida. É possível romper sobre muitas coisas, sobre pecados, sobre enfermidades. É um tempo em que a unção de Deus está para tomar a igreja novamente e fortalecer a igreja. Porque Paulo diz em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E diz que devemos tomar toda a armadura de Deus. E depois de estarmos revestidos nele e dele, e de termos toda a sua armadura sobre nós, devemos resistir no dia mau tudo aquilo que o inimigo enviar contra nós e permanecer firmes e inabaláveis. Efésios 6:10 ao 12. Quero terminar dizendo, Deus te chamou para ser um homem forte, mas a sua oração é que te afirma diante de Deus e te promove diante dos homens. Deus te abençoe.